Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo detalhado e deixar gravado para vocês de como fazer a instalação no computador do Switch Home 3D e de como utilizar o SketchUp na sua versão gratuita, que é online e não precisa fazer nenhum procedimento de instalação. Basta ter um e-mail no Google ou da Apple para usar. Você pode criar uma conta, né, se você já não tiver, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como como iniciar o Google SketchUp. Você vai lá no seu motor de busca que você prefere. Eu vou usar o Google. E lá você vai digitar o seguinte: SketchUp. Ok? Aí vai clicar no primeiro link que aparecer. Também quem quiser acessar direto, basta acessar esse endereço aqui, ó, sketchup.com. Clicou nele. Opa, não clicou. Clicou nele. Vai aparecer essa tela. E aí você vai clicar no botão Experimente o SketchUp. Feito isso, você vai determinar qual o seu uso do Google SketchUp. O nosso caso vai ser para uso pessoal. E aí você vai clicar em entrar, se você já tiver o Gmail ou o e-mail da Apple, ou criar conta se você ainda não tiver. Eu vou clicar em entrar, porque eu já tenho o Gmail. E aí ele vai pedir qual é o meu e-mail. Ou eu posso simplesmente utilizar o meu e-mail do Google. Eu vou clicar aqui. Ou utilizar o meu e-mail da Apple, com o meu login da Apple, por aqui. No meu caso, da Google, eu cliquei aqui. Ele vai pedir qual a conta. Eu cliquei no meu nome. E voilá! O nosso Google SketchUp está pronto para ser usado, tá? Ele vai pedir aqui alguns detalhes, né? Para que eu quero tentar o SketchUp. Então, novamente, eu vou colocar para que eu quero utilizar, né? Posso colocar aqui outros. Eu aceito. Não precisa marcar. Aqui é o Start Trial. Ou eu posso voltar depois de ter logado, digitar aqui SketchUp online no meu motor de busca. E aí a gente vai conseguir, clicando no primeiro link, esse ícone aqui, ó, comece a modelar. A partir desse momento, ele vai abrir um projeto do zero. Esperando carregar. Veja aqui. Então apareceu. Quem quiser já acessar direto depois de ter a conta cadastrada, é só digitar isso aqui, ó, app.sketchup.com, tá? Ele já vai abrir direto. Então aqui nós temos algumas opções, tá? Nós temos as opções de criar um objeto novo ou abrir um que já esteja no nosso computador. Temos também aqui do lado esquerdo algumas opções, que é da nossa conta, né? O Trimble Connect, que é a parceria do Google com o Trimble. O armazém 3D, esse armazém 3D é bem bacana, pessoal, que a gente, depois eu vou mostrar para vocês que a gente consegue pegar algo nosso, né? Ou nós podemos explorar modelos existentes e utilizar no nosso projeto, né? Então nós podemos vir aqui no nosso início, criar um novo, e aí ele vai perguntar se é pés e polegadas, né? Modelo imperial de metragem não, né? Que aí vem de metro, mas de aferição, né? Modelo simples em metros para casos arquitetônicos, que seria o nosso, e modelo simples em milímetros, que seria projetos para coisas mais precisas, né? Então a gente vai clicar nesse aqui, metros,
e pronto. Já aparece aqui para mim esse pedaço. Então ele mostra uma pessoa aqui para a gente ter ideia do tamanho, né? O quanto uma pessoa é dentro desse projeto, porque a gente pode afastar ou a gente pode aproximar e a gente tem uma noção do tamanho de uma pessoa para ter noção de escala, certo? Então, quando a gente abre, eu estou dentro da página. A parte aqui de cima nós temos para dar o nome do projeto, né? Então, se eu clicar aqui, eu posso clicar aqui a pasta e digitar o modelo, o nome que eu quero dar. Então, primeira aula de SketchUp. Aí eu vou clicar em salvar e esse objeto vai ficar salvo. Olha aqui, primeira aula de SketchUp. Toda modificação que eu fizer, eu vou puxar esse objeto para cá, eu posso clicar aqui no salvar e esse objeto vai ficar salvo lá, tá? Então vou voltar aqui, né? Vou dar um Ctrl Z. Bom, do lado esquerdo, desse lado aqui, nós temos algumas possibilidades de uso. Então, pessoal, eu estou usando com o mouse. Eu aconselho vocês a utilizarem o mouse, tá bom? Então, aqui eu tenho as ferramentas possíveis para a edição dos objetos que a gente vai desenvolver, né? Já aqui do lado direito, nós temos opções de... aqui. Nós temos opções de visualização, para criação de vídeos, etiquetas, objetos, componentes e assim por diante. Ainda aqui na parte de cima, nós temos esses 3 pontinhos que nos dá algumas opções, tá? Nós temos aqui as configurações do aplicativo e o de vocês, a princípio, ele deve estar em inglês. Mas para nossa sorte, o Google SketchUp tem a opção dele em português. E aí, a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos. Deve estar em inglês, então aqui deve estar Home, New, Open, Save As, né? Então, se a gente for descendo, vai ter o ícone dessa engrenagem aqui. E aqui que a gente vai configurar a linguagem, que vai ser aqui, Region. Ele deve estar escrito aqui Region, né? Em inglês. E aqui Language. Language ainda mantém-se em inglês. Vai clicar nessa setinha aqui e escolher a língua que você deseja. No nosso caso, português. E aqui nós podemos mudar novamente a metragem, né? A metragem não, né? A unidade de medida que a gente vai trabalhar. Então, se eu tiver em metros, sem querer eu esqueci, era para ser em milímetros, é só eu alterar aqui. Uma outra coisa interessante que o Google SketchUp nos dá é o autossalvamento, chamado de autosave, que é isso aqui. E a gente pode ligar e desligar nesse botãozinho. Tá? O que significa isso? Que a cada X minutos, isso eu vou determinar nessa caixinha, automaticamente tudo que eu fiz vai ser salvo. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom disso? É que se eu acontecer de perder a conexão, meu computador desligar, eu perco só dos últimos 4 minutos e pouco para cá. Eu não perco tudo. Porém, se eu fiz uma caca no meu projeto e eu queria voltar atrás e eu gostaria de sair sem salvar, mantendo aquele projeto original, eu não vou ter mais como, porque ele vai salvar a cada 5 minutos. Então a minha sugestão vai ser, se você quiser abrir um projeto e você não tem certeza das suas modificações, a minha sugestão é que você crie uma cópia primeiro, trabalhe em cima dessa cópia e se deu certo você apaga o anterior. Se não deu certo, você apaga isso que você fez de mudança e a sua versão anterior está lá. Então você pode usar uma nomenclatura de versões, tá? Então você tem lá a versão 1, versão 1.1, versão 1.2, e o que você costuma fazer no versionamento, isso se chama versionamento, você utiliza
1.1, 1.2, 1.3 em modificações pequenas. Então você abriu um projeto, vai começar ele no dia seguinte, 2 dias depois, e fazer pequenas modificações, você passa a utilizar o 1.1, 1.2, 1.3. A partir do momento que você pretende fazer uma grande modificação, então vamos supor, você faz só a planta baixa de uma determinada edificação, você vai trabalhar no 1.1, 1.2. Quando ele estiver pronto, você deve ter ele lá na faixa 1.35, 1.20, exemplo, tá? E aí você vai querer começar a pegar essa planta baixa e subir as paredes, transformá-lo no 3D. Aí é uma grande modificação. Então nesse caso, talvez você faz uma cópia daquele 1.35 e nomeia ele como versão 2, porque você está mudando a visão do seu projeto, uma grande modificação. E aí eu sugiro utilizar esse tipo de versionamento. É claro que isso é só uma sugestão. A maneira que você vai usar isso, essa nomenclatura, essa organização é muito pessoal, vai de cada um, ok? Então, muito cuidado com esse autosave, ele pode salvar a sua vida ou ele pode ferrar com a sua vida, tá? Beleza, então aqui você determina quantos minutos ele vai fazer o autosave, o autossalvamento, né? E aqui é a sensibilidade do zoom e se ele vai inverter. Então a gente vai utilizar, eu estou utilizando o mouse e a gente vai usar muito essa rodinha do meio, tá? Lembrando que essa rodinha do meio, aqui, ela pode rolar para cima e para baixo, tá? Ele tem a rolagem, que é o que a gente vai usar de zoom. E ele também tem uma opção que é um botão, ó. Ela aperta. Deixa eu colocar o microfone aqui perto, ó. Tá? Então vocês vão ver, meu dedo tá na frente, vocês vão ver, ó, que ela aperta. Então esse botão do mouse, do meio, o scroll, que a gente chama de scroll, ele também é um botão. E a gente vai usar muito este botão dentro do Google SketchUp, tá bom? Então vamos prestar atenção, sempre que eu falar aperta o botão do meio, eu tô dizendo para você apertar esse botão do mouse aqui. Temos algumas outras opções de ferramentas que a gente pode usar para fazer essa mudança, mas para quem está utilizando o mouse, facilita e facilita muito a vida na hora de fazer as visões dentro do Google SketchUp, tá? Então, rolar o mouse para baixo, para cima, ó, vocês podem ver ali, ó, tá dando zoom. Então eu até vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou rolar o mouse. Olha que interessante. Eu vou rolar o mouse, eu estou aproximando e estou afastando, tá? Agora, quando eu clico o mouse e movimento ele, eu vou alterar a minha visão, ó. Eu vou alterar a minha visão. Isso é muito interessante, é muito importante a gente pensar. Então, para fazer isso aqui, ó, que eu estou mudando o lado da visão, né, da tela, eu estou segurando o botão do meio do mouse e aí eu consigo mudar o ângulo de visão, tá bom? Então lembrando, zoom, aproximo e afasto, e o meio, e a hora que eu rolo, eu mudo o ângulo de visão. Então assim, pessoal, agora eu estou mostrando só a maneira de navegação dentro do meu projeto com o SketchUp, ok? Então, sempre que eu quiser mudar o ângulo, eu seguro o botão do meio. E se eu quiser afastar e avançar, eu posso utilizar o scroll do mouse. Pessoal, fiz um corte no vídeo, travou aqui, né? Mas eu vou dar continuidade. Então, mostrei ali sobre o uso do mouse, né? Então, segurei o botão do meio do mouse, eu mudo o ângulo de visão. E quando eu seguro o botão Shift do teclado, deixa eu pegar aqui o teclado, para vocês verem. Quando eu seguro o botão Shift do teclado, que é esse aqui, então vejam, ó, eu estou mudando o ângulo de visão. E aí se eu seguro o Shift com o botão do meio do mouse, ele vira essa mãozinha que eu consigo ir para um lado, para o outro,
para cima, para baixo, né? E aí dependendo do ângulo de visão que eu tiver, ó, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Sempre que eu segurar o Shift com o botão do meio do mouse pressionado, eu consigo mudar de posição, não só o ângulo. Então com o botão do meio, eu mudo o ângulo. Eu estou parado no mesmo lugar, imaginando que eu sou uma pessoa ali dentro. Estou parado no mesmo lugar, só olhando para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Quando eu seguro o Shift e esse botão do meio do mouse, o que eu faço é como se eu pegasse o meu personagem e andasse na tela. Tá, ó. Segurei o botão Shift, vejam que ele está pressionado. Segurei o botão do meio do mouse e aí ele vai andar o meu personagem, tá bom? Então, além de mudar o ângulo, ele faz isso. Mas, professor, eu não tenho mouse, eu estou usando o meu notebook, eu não tenho mouse, eu não tenho possibilidade de comprar um mouse, como que eu faço? Simplesmente todas essas ferramentas que eu acabei de mostrar, e vejam, vou pegar meu mouse e vou colocar lá longe, não tenho mais o mouse, vou usar só o touch do meu notebook. Você consegue usar, mas você vai ter um pouco mais de trabalho, porque aí você vai ter que pegar uma ferramenta daquele lado esquerdo, que tem da sua barra de ferramentas, que é essa daqui, e vai ter que utilizar uma ferramenta. Então você não vai poder mudar de visão ao mesmo tempo, estando com outra ferramenta selecionada. Não há problema, dá para usar, só vai ter um pouco mais de trabalho, mas depois que pega o jeito, pega o costume, vai embora. Então aqui, a última ferramenta, pessoal, nós temos essa primeira, que é uma seta, que é mudar o ângulo de visão. Então eu seguro o clicado, eu arrasto, e com ela selecionada eu mudo o ângulo. O meu personagem está parado, no mesmo lugar, olhando para outros lugares, ok? Já eu tenho, vocês podem ver aqui, ó, essa ferramenta tem uma setinha, significa que se eu segurar clicado nela, vai aparecer um conjunto de outras ferramentas, tá? Isso vale para todas, ó, exceto essas duas primeiras, tá? Essa daqui, ele vai ter um conjunto de ferramentas. Em todas que tem essa setinha aqui, significa que tem um conjunto de ferramentas, tá? Então, a segunda opção é a mãozinha, que aí vai pegar o meu personagem que estava aqui e vai mudar ele de direção, ou vai para cá ou vai para cá, né? Então, se eu quiser, no mouse, eu posso segurar o botão do meio, mudar o ângulo, segurar o Shift e mudar o personagem. Aqui não, aqui se eu quiser mudar de tipo de ferramenta, eu tenho que ir lá do lado esquerdo e selecionar, né? Então, vejam, aqui é o da mãozinha, eu estou movendo o meu personagem de local, tá? E depois eu tenho aqui também, vou segurar clicado, clico na lupa. E aqui eu tenho a opção seguro clicado, eu arrasto. E aí eu tenho zoom para frente ou para trás. Bom, vou voltar com o mouse, porque eu não, é muito difícil me adaptar com o touch. Então tá aqui, gente, ó, como fica muito mais fácil, ó, com o mouse, tá? Então eu prefiro utilizar o mouse. Quem tiver oportunidade, eu acho que vai facilitar bastante a vida, ok? Então, eu vou dar um clique. Esse desenho aqui, essa opção aqui, pessoal, é a opção de selecionar. Então, onde eu clicar, eu seleciono aquele determinado objeto e posso usar, eu fechei o teclado, e posso usar o teclado virtual não, né? Eu posso utilizar a tecla Delete do teclado. Deixa eu só achar nesse aqui. Meu Deus, sumiu. Tananã, 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 tananã. Bom, resumindo, tecla Del. Nossa, tá aqui embaixo, olha aqui, Del. Mas nos teclados normais pode estar mais aqui para esse lado, tá? Então clicou no Delete, pronto, sumiu. Eu sumi com aquilo lá, tá? Bom, a próxima ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês é a ferramenta aqui do lápis, ó, que é a ferramenta linha. Quando eu clicar, eu tenho dois tipos. A primeira delas é a linha, e essa linha, pessoal, eu vou dar, como que eu faço para usar ela? Eu vou dar um clique no primeiro ponto, onde eu quero que começa, e aí eu vou levar o meu mouse até o local que eu quero que ela vá, tá
bom? Então, nós temos aqui uma linha perpendicular, né? E aí, eu vou arrastar até o local que eu quero. Sem me preocupar nesse momento com a escala, com metragem, né? Com distância. Eu vou arrastar essa linha até um determinado ponto. Cheguei no ponto desejado, eu vou dar um clique. Eu criei a aresta, tá? Essa aresta aqui foi criada. Vejam, o que acontece? Eu dei um clique, eu marquei este ponto. Só que a ferramenta do lápis, ou a ferramenta linha, ela continua selecionada. Então eu posso arrastando, ó, em outras direções, e ela vai ficar até que eu feche o vértice final. Clicando aqui nesse último vértice, ele vai criar a face, nesse caso estou criando a face da base, e aí sim a linha para de aparecer aqui, né? Então, agora eu não consigo mais continuar a linha daqui. Se eu quiser continuar daqui, eu tenho que dar um clique novamente, e aí eu tenho que ir dando cliques, fazendo a linha, e ela... Opa! E ela só vai parar de aparecer quando eu fechar esse vértice, tá? Aqui, sem querer, eu acabei criando linhas no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, que não era para ter acontecido, por causa, às vezes, do ângulo de visão, eu acabei errando. Como então a gente faz para apagar? Tenho duas maneiras. Uma delas é clicando aqui nesta opção, meu Deus, aqui, nessa opção que é o apagar, e aí eu vou clicando nos objetos que eu desejo apagar. E, tá vendo? O objeto ele vai ficando em azul, tá? Aquilo que eu estou apagando. Uma dica, pessoal, para evitar de acontecer isso, da gente criar essas linhas fora dos ângulos que eu quero, né? Das visões que eu quero, eu posso fazer assim, ó, colocando a minha visão no plano que eu estou desenhando. Então aqui eu garanto que eu estou desenhando sempre na mesma direção, tá? E vejam, eu acabei de criar mais um plano, né? Mais uma face, um desenho totalmente aleatório que eu fiz aqui, né? E aí, novamente, se eu quiser apagar um pedaço, basta eu clicar com a borracha naquele determinado pedaço. E vejam, quando eu abro o vértice, quando eu abro a aresta e eu não tenho mais os vértices fechando esse desenho, ele remove o plano. E aí fica um desenho aberto até que eu feche esses vértices, né? E aí ele vire novamente um plano, ó. Sem querer, de novo, eu acabei criando lá para baixo. Então eu vou criar a minha visão. Opa! Aqui. O mais reto possível. E pronto. Eu criei ali novamente os vértices, né? Juntando todos os vértices e criando o plano. Aqui ele criou o plano, é um sólido, tá? Eu não consigo olhar através dele, ok? Tá vendo? Então como que eu faço se eu quiser somente as linhas e não quiser este plano? Ó, vou clicar na borracha e vou apagar o... Ah, desculpa, a borracha ele não apaga o plano, tá? Ele só apaga as linhas. Se eu quiser apagar esse plano que existe aqui, basta com a ferramenta de selecionar, eu clico sobre o plano que existe ali, né? E vou apertar o botão delete. Apertei o botão delete, pronto, eu apaguei aquele plano. Uma outra maneira que eu tenho de apagar, também com a ferramenta de selecionar, basta eu clicar sobre aquela aresta, né, que eu desejo apagar e apertar o botão delete. Pessoal, e se eu quiser apagar várias linhas ao mesmo tempo? Ainda com a ferramenta de selecionar, eu seguro o clicado em um determinado ponto e arrasto. O meu mouse ele vai formar um retângulo, passando por algumas... tudo que tiver incluído dentro desse retângulo. Então vejam, olha só, eu fiz esse retângulo de seleção. Essa linha que está aqui, essa linha que está aqui,
ela não está toda selecionada, tá? O que está todo selecionado? Essa linha, né? Essa aresta, isso daqui vai ficar todo selecionado. Agora, essas duas linhas que vêm para cá, ó, elas não estão todas selecionadas, pegou só um pedaço dela. Ela não será selecionada nesse caso. Então vejam, cliquei, opa, olha só, selecionei tudo aquilo que estava por completo dentro daquele retângulo de seleção. E aí eu vou clicar em delete, vou dar o delete, né? E pronto, ele deletou. Não sei porque o meu do teclado não funcionou, mas olha só. Inclusive, como eu removi essa aresta, eu removi os vértices que fechavam esse plano e ele perdeu o plano de ligação que existe aqui. Posso selecionar aqui, tudo que está completo dentro do retângulo foi selecionado e aí eu posso deletar, posso apagar, ok? Bom, pessoal, fazendo ainda assim a linha, eu dou um clique no primeiro ponto. E aí, mas eu queria uma linha que fosse exatamente de 5 metros. Nós temos duas maneiras de fazer isso. A primeira delas é, eu dou um clique no primeiro, vou com o mouse e vejam, aqui ó, do lado direito, eu tenho a distância, o comprimento dessa linha. E vejam, aí eu posso ir arrastando até que ela vire 5 metros. Eu vou ter um pouco de trabalho, né? Vai ficar 501, 5, né? Aí, opa. Agora eu consegui. Mas olha o trabalho que eu tive para fazer isso. Um pouco chato, né? O que eu posso fazer é o seguinte, dou um clique no primeiro, posiciono a linha aonde eu desejo, qual ângulo eu desejo, no caso aqui eu estou com a isometria no eixo X, né, no vermelho, posicionei ela aqui e aí eu posso digitar, simplesmente, eu posicionei a linha, eu vou digitar no teclado quantos metros, nesse caso, como eu estou trabalhando em metros, pessoal, eu vou digitar 5, vocês vão ver que apareceu 5 ali na parte de baixo, e vou dar um Enter. Automaticamente, essa linha me deu 5 metros. Agora eu vou posicionar o meu mouse nessa linha isométrica verde, que é o meu eixo Y, e eu quero que ela tenha 10 metros. Basta eu digitar o número 10, tá? E vou dar um Enter, ela vai fazer uma linha de 10 metros. Eu sei que aqui na isométrica vermelha, do lado de cá, né? Eu tenho 5 metros. Basta eu posicionar novamente o meu mouse para o lado de cá, 5 metros. Vejam que interessante, se eu clicar e arrastar para cá, ó, fazendo a linha para esse lado direito, no caso, e der 5 metros, ele vai para aquele lado. Já eu tenho que clicar, posicionar para o lado que eu quero a minha linha, não interessa se ela vai ser maior ou menor que 5 metros. Se eu digitar o número 5 e der um Enter, pronto, ela vai ter. Então aqui, pessoal, eu consigo garantir que eu tenho um retângulo exato. Então aqui eu tenho exatamente 5 metros, aqui eu também tenho exatamente 5 metros. E aqui eu tenho exatamente 10 metros e do outro lado eu também tenho exatamente 10 metros. Eu usei a ferramenta de medida, mas eu não vou falar sobre ela agora, né, para não confundir a cabeça de vocês, só para vocês verem que existe. Agora, e se eu quiser, por exemplo, fazer uma linha, só que ao invés de metros, eu quero uma linha que tenha, no eixo isométrico Y, eu gostaria de uma linha que tivesse 50 centímetros. 50 centímetros é quanto do metro? 100 centímetros é igual a 1 metro, então eu posso fazer 0,5, é 0,5, tá? 0,5 e pronto, eu fiz uma linha de 50 centímetros. Ou o que eu posso fazer é digitar o número 50, vocês podem ver que está aparecendo ali o 50, só que se eu der o Enter agora, como eu estou trabalhando com a escala metros, ele vai fazer uma linha de 50 metros. Olha lá, tá? Já se eu quiser que seja 50 centímetros, além de poder digitar 0,5, por que ponto e não vírgula? Porque
que eu estou trabalhando com um software que é americano. Então, o americano, a vírgula, né, nossa, para eles é o ponto. Tá? Ou eu posso simplesmente digitar 50 e digitar cm, de centímetros. Dei o Enter, pronto, ele vai fazer uma de centímetros. Agora eu quero fazer uma linha de 5 milímetros, por exemplo, para o lado de cá. Simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou digitar 5 mm de milímetros, ele fez uma linha de 5 milímetros, tá? Que é meio centímetro, ok? Então, como eu não estou trabalhando com escala de precisão, eu estou trabalhando com escala métrica, né? No caso, então aí ele não me deixa, se eu digitar um número direto, ele vai dar em metros, não em centímetros. Agora, se eu quiser em centímetros, eu posso digitar 75 e digitar ali a unidade de medida que eu desejo. Opa, esqueci. 75 centímetros. Acho que não tem 75 centímetros aí não. 5 centímetros. Agora deu certo. Vamos ver. 75 centímetros. Ah, tem sim. Tem 75 centímetros sim. É que eu estou trabalhando no mais próximo aqui, né? Então vejam, eu estou fazendo todas as linhas. Nossa, mas eu quero apagar essa lambança que eu acabei de fazer, pelo amor de Deus, esse monte de linha. Seguro o clicado, arrasto, fazendo com que essas linhas fiquem dentro do retângulo de seleção. E vejam, essa linha não foi selecionada. Por quê? Para que ela seja selecionada, eu preciso que ela toda esteja dentro do retângulo de seleção. Nesse caso, segurei clicado, somente essas linhas estão dentro do retângulo de seleção. Dei um delete, pronto, apaguei essas linhas que eu não desejo, tá? Então hoje, além dessas duas ferramentas, né, navegação pelo meu projeto e de utilizar a ferramenta linha, eu vou mostrar para vocês também a ferramenta mão livre. Essa vai ser um pouco mais difícil de usar com o mouse ou inclusive com o touch, mas eu vou mostrar que existe. Diferente da linha, que eu dou um clique num ponto, ele vem formando uma linha reta até essa posição, ele forma uma semi-reta, né? Pega uma reta inteira, divide em dois pedaços, lembrando um pouco da teoria. A ferramenta de mão livre, eu preciso segurar o mouse clicado e arrastando, fazendo o desenho que eu desejo, tá? E aí, hora que eu fechar aqui, ele finaliza e faz o plano para mim. É claro que aqui a gente vai precisar ser desenhista, né? Ou fazer detalhes que a gente não precisa de tanta precisão, né? Então vejam, olha o que dá para fazer. Eu quero fazer um arco bem mal feito, tá? Claro que existe uma ferramenta para a gente fazer o arco muito bem feito, bem redondo, né? Mas não vem ao caso. Então essa ferramenta mão livre a gente pode usar para fazer desenhos aleatórios, ok? Opa! Aqui foi demais a seleção. Pronto, apaguei. Vejam, como que eu fiz para apagar esse plano e selecionar somente o conteúdo desse plano? Dei um clique no plano, dei 2 cliques nele, ele selecionou todo o conteúdo desse plano. E apago somente ele, não apago todo o restante. Isso facilita também às vezes a vida, porque vamos supor que eu tenha aqui, ó, eu vou fazer uma linha, a linha que fica mais fácil, tá aqui. Vamos supor, eu dei 2 cliques aqui, eu apago só esse meio, mantendo o restante ali, tá? Eu quero apagar esse quadrado, eu apago, na verdade eu apaguei ele como um todo aqui, né? Que eu apaguei essa linha. Aí eu posso reconstruir fazendo isso aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso. Assim, hoje, para não confundir muito a cabeça de vocês, não ficar muita informação, hoje eu quero que vocês apenas treinem um pouquinho esse uso dessas ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Então eu gostaria que vocês usassem um pouco a ferramenta de linha, a ferramenta de borracha, naveguem um pouco sobre o desenho que vocês acabaram de fazer. Eu ainda não mostrei como fazer o 3D, né? Que é utilizando
o outro eixo, a linha isométrica do Z, do eixo Z, que é a linha azul. Então, vamos nos ater primeiro a essas ferramentas e a navegação. Se acostumem com essa navegação e usar as linhas para fazer desenhos, tá? Isso vai ajudar bastante a gente, ó. Vocês podem ver que eu acabei de construir 2 cômodos aqui, né? Bem rápido, sem fazer parede dupla, né? Que aí o correto na planta é a gente fazer aquela parede dupla, né? Claro que não desse jeito. Aí aqui abre, faz a porta. E aqui também teria que ser parede dupla. Mas assim, não vem ao caso nesse momento. A princípio, o que eu quero que vocês façam é somente dar uma brincada com essas ferramentas de linhas, montar os planos, né? Fazer alguns planos, navegar pelo desenho. E qualquer dúvida, vocês podem me dar um grito, me chama lá, que eu vou estar disponível para responder vocês. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até mais. Tchau!